o prefeito, ou o governador, ou o ministro e o presidente viesse me perguntar o que é preciso para fazer uma educação de qualidade, e, portanto, democrática para todos, eu diria o seguinte: é preciso, em primeiro lugar, 50% de hora atividade para os professores. Não é possível fazer educação de qualidade com o professor 40 horas na sala de aula. Segundo lugar, número reduzido de alunos em sala de aula. Terceiro lugar, formação inicial de qualidade, porque não há política de formação continuada que resolva um sistema educacional de formação de professores, no qual 50% dos professores fazem educação à distância. Uma formação inicial esvaziada, não há formação continuada que resolva, né? Então, formação inicial de qualidade, formação continuada de qualidade também, né? E remuneração, no mínimo, equiparada à remuneração dos demais profissionais no mesmo nível de escolarização que o profissional da educação. Se é ensino médio, no mesmo nível que os demais profissionais do Brasil no ensino médio. Se é nível superior, no mesmo nível, se é pós-graduação. Isso é medida mínima para se manter os atuais profissionais e atrair novos, bons profissionais que se formem, né? E infraestrutura nas escolas, né? Então, são 6, né? São 6 medidas que, sem as quais, é claro que são muito mais do que isso, não dá para discutir qualidade. E daí está muito claro que, para fazer isso, é preciso mais do que dobrar o investimento em educação. 10% do PIB para a educação pública é um indicador modesto, porque para que o professor tenha, não 33% de hora atividade, como a lei do piso hoje estabelece, mais 50%, porque a maioria dos estados e municípios, inclusive, não cumprem ainda a lei dos 33%, para passar para 50%, é evidente que tem que contratar mais trabalhadores. Para reduzir o número de alunos em sala de aula, é preciso contratar mais trabalhadores. A gente sabe que a maior despesa da educação é folha de pagamento. Então, como ter educação de qualidade sem, no mínimo, quadriplicar os investimentos em educação pública? Não é 10% do PIB da educação geral, 10% para a educação pública. Diz que 86% da população estuda em escola pública no Brasil hoje. Então, essa é a receita mínima, né? Existem indicadores e mecanismos para isso. Tem um estudo chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQ, que já é bastante difundido na área da educação. O CAQ é desenvolvido por encomenda da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entidade na qual milito, desenvolvida pelo professor José Marcelino, e que mostra exatamente isso, um cálculo modesto de insumos mínimos necessários para desenvolver uma educação de qualidade. Por isso chama de qualidade inicial, porque o conceito de qualidade ele não é fixo, né, e permanente. Então, é incompatível uma educação de qualidade para todos com a lógica produtivista que se implanta na educação brasileira no período da redemocratização, que é toda uma lógica baseada na política educacional, não como política educacional, mas como uma política econômica, no sentido de fazer economia mesmo. Podem observar, qualquer decisão hoje de um secretário municipal estadual de educação é uma decisão econômica. Fechar as escolas da zona rural é porque algum pedagogo disse que isso é uma medida pedagogicamente positiva? Não. Porque na economia de escala fica mais barato transportar os alunos do que manter a escola rural, né? Então, todas as decisões são decisões econômicas. E hoje, nós, trabalhadores da educação, estamos sendo remunerados por produção, pelo resultado que os estudantes tiram no IDEB. 14º, 15º, gratificação por nota no IDEB. Isso é avaliação por resultado, isso é produção por resultado. É um ensino centrado na avaliação em larga escala, que está intimamente relacionada com a educação agora pensada
nessa lógica produtivista ou neotecnicista, né? Em que, em vez de se pensar, portanto, o que é preciso para uma educação de qualidade para todos, se pensa o que é preciso fazer para aumentar a nota do IDEB. Veja que são perguntas diferentes e que possuem respostas diferentes, completamente diferentes. Aumentar a nota do IDEB é reduzir o índice de evasão, reduzir o índice de repetência e aumentar a nota dos meninos, dos estudantes na prova de português e matemática e no 5º e no 9º ano. Por isso, a professora Circe, que disse que está reduzindo o número de aulas de história e ninguém fala em reduzir de matemática. Sim. Agora, qual a lógica que está por trás disso? A remuneração do trabalhador por produção, igual o funcionário do banco, igual o funcionário da venda de qualquer produto. Ele não recebe um salário fixo pequenininho e o restante não é por vendas, não é por produção? O IDEB é a mesma coisa. Recebe um salário fixo e pode ver que tudo que está sendo acrescentado não incorpora no salário que vai para a aposentadoria. É flexível. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando o professor, trabalhador da educação, tiver o tempo de aposentar, ele vai fazer igual o funcionário do banco hoje. Porque ele recebe a PLR, participação por lucros e resultados, quando ele tem tempo para aposentar, a aposentadoria dele, bom, se é lucro por resultado, é trabalhando. Se aposenta, não recebe mais PLR, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Recebe essas coisas enquanto está trabalhando, produzindo, né, para o mercado. Aposentou, ele sabe que ele não vai ganhar PLR. O que ele faz? De duas uma, ou ele continua trabalhando, então o custo disso né, se reduz, porque ele já poderia se aposentar por outro no lugar e ele continua trabalhando, o mesmo trabalhador, ou então ele se aposenta, mas com um valor que dá um impacto pequeno na folha de inativos, que para o Estado é importante, na lógica neoliberal. Porque no neoliberalismo o menos Estado na política pública, social, o mais Estado possível no mercado, para despejar dinheiro e fazer empréstimo a longo prazo, sem juro a fundo perdido, etc., financiar a acumulação do capital. Isenção de imposto, renúncia fiscal, que reduz o dinheiro da educação, que é receita vinculada, reduz o dinheiro da saúde, que é receita vinculada. Então, a política de incentivo à produção para manter o emprego, muito bem, é uma política, portanto, que faz a renúncia fiscal, que reduz o dinheiro diretamente da educação, a receita vinculada, mas também é uma lógica, né, exatamente, que naturaliza que a função do Estado não é desenvolver a política pública, mas também, não só, mas também, né, acalmar o mercado, né, que vive nervoso, né, como se fosse gente. E aí, então, tem que ter menos recurso na questão social para que o recurso fique no mercado. Sendo assim, como permitir que a folha de pagamento, a despesa com a educação fixa, né, seja cada vez maior, um ônus cada vez mais pesado? A lógica da remuneração da acumulação flexível, ou toyotista, do capitalismo na sua fase toyotista, faz exatamente isso, remunera por produção. Então, aposentado, o professor que hoje recebe as gratificações de IDEB não vai mais receber. E aí, então, porque é essa a lógica, né, da remuneração por resultado do trabalhador no setor produtivo, privado, e também a que está sendo transferida linearmente para a educação. Bom, então, o que eu estou tentando, acho que já encaminhando para o final, na medida do possível, é exatamente tentar mostrar que se existir uma política educacional, uma intencionalidade da política, da organização do sistema educacional brasileiro, que fosse um sistema educacional, passasse a ser um sistema educacional de qualidade e democrático, portanto, para todos, explicado que o conceito democrático é quando é para todos, senão ele não é democrático, né? Isso foi interrompido no período pós-golpe, né? E se aprofundou no período da redemocratização, e isso fica claro nas políticas educacionais que foram sendo tomadas, que é de uma expansão, sim, isso não se pode negar,
Hoje nós temos uma quase universalização do acesso ao ensino público. Agora, de qualidade, essa é a pauta, né, da discussão hoje, da campanha, da discussão dos 10% do PIB, de todo o movimento educacional. Bom, muito bem, se já tem uma quase universalidade do acesso a uma educação básica, precisa ser uma quase universalidade do acesso e permanência de uma educação básica de qualidade, né? E para fazer isso, o que é necessário? A política educacional oficial de diferentes governos tem sido a política, e não é só no Brasil, né? Essa lógica da avaliação em larga escala é uma lógica que tem sido implantada em muitos países, sobretudo nos países pobres, né? Nos países considerados de desenvolvimento, mas mesmo nos Estados Unidos já existe inúmeros dados mostrando que esse sistema destruiu a qualidade que podia ter ainda naquele sistema educacional, virou um sistema meritocrático, né, em que os alunos são treinados para tirar uma nota naquelas provas, somente nessas duas áreas do conhecimento, que as outras áreas do conhecimento vão sendo abandonadas, já que elas não são avaliadas, né? Então, que modelo, que conceito de educação é esse que se reduz a duas áreas do conhecimento? Que o trabalhador recebe por produção, então é provável que nós tenhamos remuneração menor mais ao final da carreira do que no começo, porque isso está relacionado também a uma capacidade, uma energia física do trabalhador, porque não é possível que você tenha a mesma disposição para, inclusive, trabalhar e fazer os cursinhos pré-IDEB, né, esse treinamento, e é uma pressão enorme. Então, os professores estão adoecendo cada vez mais com essa pressão enorme da lógica da produtividade, né? E, portanto, é muito difícil chegar ao final da carreira com uma remuneração baixa, talvez mais baixa do que a do início, né? E ainda com problemas de saúde, problemas vários, físico, psicológico, emocional, né? Porque o professor tem adoecido muito, porque ele é, inclusive, responsabilizado individualmente por problemas dos quais ele não tem controle, né? Então, as dificuldades dos estudantes na avaliação não são só problemas internos da escola e da sala de aula. Pode-se olhar que escolas, em geral, de bairros que atendem populações com nível socioeconômico maior, que têm acessos à cultura, a uma série de coisas, maior acesso a isso, é claro, tendem a tirar notas maiores. Agora, então, como responsabilizar o professor por fatores sobre o qual ele não tem controle, né? E os insumos na escola não melhoram, porque o trabalhador do banco, todo ano muda o computador, a tecnologia, o equipamento é melhor, a melhor tecnologia, a melhor internet, telefone liberado para ficar o tempo inteiro ligando para os clientes para vender seus produtos, né? E a escola continua na mesma organização precária, né? E o professor sendo cobrado por um resultado sem que lhe seja dadas as condições necessárias para que ele obtenha aquele resultado. Então, por isso, a educação é processo, né? Se você quer qualidade da educação, tem que investir no processo e não no produto, né? Isso eu aprendi com o meu orientador, Vitor Paro, que discute isso o tempo inteiro, né? Em toda a discussão que a gente faz, porque as subjetividades, a processo de formação, né? Do qual você não pode medir numa prova de português e matemática apenas, né? Ou no índice de reprovação. Eu sou contra a reprovação, mas por fatores humanos e não por fatores econômicos. Agora, a decisão de evitar a repetência, ela pode ter motivação econômica ou pode ter motivação pedagógica, porque ninguém pode afirmar que existe qualquer positividade, né, na verdade, em reprovar um estudante, fazer com que ele seja retido e faça 2 vezes a mesma série. Porque se ele não aprendeu é porque existem deficiências no processo, então precisa mudar o processo. Agora, a repetência faz com que o estudante se submeta às mesmas condições e daí quer que ele melhore o desempenho, você não muda nada na escola. E daí repete por quê, né? Mas não é uma questão
como na gestão da qualidade total, na qual a reprovação é retrabalho. Não é só uma questão de evitar o retrabalho. É porque não faz sentido pedagógico humano, né, você reter o estudante 2 anos na mesma série se há condições de ele aprender. Mas daí, se ele reprova, você tem problema. Por que não aprende? Essa é a pergunta. Então, o ensino baseado na avaliação, centrado na avaliação, não responde a essas perguntas da qualidade. Então, acho que a tarefa é reformular o sistema educacional brasileiro, então, na parte propositiva, pensando no currículo, no que nós falamos aqui de manhã, da ausência do conhecimento, da discussão, do estudo sobre os efeitos da ditadura no Brasil, também da reformulação, da organização dos tempos, dos espaços, da arquitetura da escola, que é econômica. Se fala em participação da comunidade em gestão democrática, mas a escola não é construída com nenhum espaço para que o conselho escolar se reúna. Os pais chegam na escola e passam na frente da sala do diretor, o diretor, pois não, pai, que o senhor queria? Eu queria ver meu filho, não sei o quê. Termina a falar assim, mais alguma coisa? Como quem diz, né? Por quê? Porque, primeiro, o diretor não tem tempo nem lugar para receber e nenhuma infraestrutura para isso. Então, é preciso repensar os espaços, os tempos, a formação do professor, a infraestrutura, o livro didático, que eu concordo com Paulo Freire, concordo com Frenet, sou contra os manuais escolares. Eu fico imaginando, nesses 30 anos que existe o Programa Nacional do Livro Didático, se com esse dinheiro fosse comprados livros para as bibliotecas das escolas. O quão maravilhosas seriam as bibliotecas das escolas se tivesse sido comprado livro de filosofia, de história, de literatura, de português, de matemática, de física, de geografia. Teríamos em todas as escolas bibliotecas maravilhosas que nós temos hoje, porque eu faço pesquisa, não estou mais na educação básica, mas eu vivo dentro da escola. As bibliotecas pequenas da educação básica, e me diga, as bibliotecas estão entulhadas de livro didático que dá para os alunos fazer recorte. É de jogar dinheiro no lixo, porque sobra livro do Programa Nacional de Livro Didático, PNLD, e se esse dinheiro fosse usado nesses 30 anos que esse programa existe para comprar livro, o quão seria diferente a educação? Então, quer dizer, há como modificar a organização da educação brasileira, o currículo, a organização dos tempos, dos espaços, né, da formação do professor, com prioridade, mas é preciso pensar, sim, que precisa maior aporte de recurso financeiro, e é preciso também que o Ministério da Educação seja dirigido por educadores e não por economistas e advogados, porque os outros setores, os outros ministérios não são dirigidos por pessoas alheias. É preciso ter gente que entenda de educação, né, e não só de economia, ou não de economia, porque a nossa política, para encerrar, nossa política educacional, infelizmente, tem sido, de fato, uma política econômica. Muito obrigada. Olha, o Ivan preparou um trabalho para hoje, o Ivan Seixas, desculpa, a partir do livro de entrada do DOPS, que é um trabalho que o Ivan conseguiu no arquivo e é considerado, inclusive, pelo Hélio Gaspari como o melhor produto das comissões da verdade ainda sendo processado. Ele vai fazer uma pequena apresentação do assunto de hoje, né, das universidades e tal. Antes eu preciso, o pessoal da casa me pediu, eu queria que vocês anotassem, porque eu não tenho papel para todo mundo. Ó, tem um e-mail aqui da casa, que é o som@al.sp.gov.br, que é um e-mail que pode ser enviado, um endereço eletrônico que pode ser enviado com o nome de solicitante, o e-mail solicitante e o nome e a data do evento, que eles mandam o áudio de todas as sessões. Eu repito com calma. som@al.sp.gov.br. Thaís, aqui na cabine do áudio tem algumas folhinhas dessa ainda. Se você puder, por favor, o que sobrou, que o nosso querido técnico preparou, são as folhas para pessoal. Mas se mandar esse endereço eletrônico, som@al.sp.gov.br,
É só pedir a palestra inteira de hoje que eles enviam. Professora, só o seu endereço eletrônico, por favor. sasouzaunieoeste@gmail.com. Unioeste, que é a sigla de Universidade do Trabalho. Pronto, aí tem a professora da Bahia, né, da Comissão da Verdade, a professora Janice. Enfim, distribua aí de acordo com as necessidades de quem vai trabalhar esse assunto, mas está à disposição esse serviço de todos os áudios da Comissão da Verdade. Pronto, podemos começar, Ivan? Sim. Com a palavra, Ivan Seixas. Bom, só para começar, que aí a gente já ilustra, inclusive, o que o Sepúlveda falou aqui, sobre a importância que traz da Escola Superior de Guerra, que o Kleber fala sobre toda essa preparação militar que tem a educação, né, todos os que falaram aqui. A gente fez uma apresentação sobre o Sistema Nacional de Informações, que era o grande aparato de repressão e principalmente controle que a ditadura montou, que tinha como órgão central o SNI, que todos se reportavam ao SNI. Então, ia os ministérios civis, tinham as DSIs, que se reportavam ao SNI, os ministérios militares se reportavam ao SNI, passando dois tipos de informação: informação estratégica e informação de controle, e tinha inclusive as entidades privadas conveniadas, né, que são as Fiesps e etc. e tal, que fazem também essa coisa de se reportar ao SNI. As Forças Armadas se reportavam ao Estado-Maior das Forças Armadas, que se reportava ao SNI. A gente sempre achou que fosse o contrário, mas não. O SNI era o órgão central que só se reportava ao ditador. Então, isso aí é muito importante para a gente entender que não havia possibilidade de autonomia da repressão. Não havia, em hipótese alguma, a possibilidade de dar na cabeça do torturador decidir se mata ou não mata. Como não poderia ter esse controle, uma informação que ele não passasse. Era obrigatório porque era uma questão hierárquica, né? E como definição desse Sistema Nacional de Informações, está escrito num documento da Marinha sobre isso, né? O Sistema Nacional de Informação, SISNI, com S e I no final, é o conjunto de órgãos destinados à produção de informações em proveito da política de segurança e da política de desenvolvimento do país. Então, fecha essa conversa toda que a gente ouviu aqui, mostrando que o controle tinha como objetivo a política de segurança e a política de desenvolvimento do país. E aí, a gente, atendendo inclusive uma solicitação da Janice, que é a presidente em exercício da Comissão da Verdade da USP, sobre dois personagens, né, que eram dois irmãos, né, Krikor e Arminak Terzikian, se não me engano, que é o sobrenome, que é o nome armênio. Que eles são os responsáveis pela DSI. Está digitalizado, Ivan? Oi? Você não digitalizou Tá aqui, esse trabalho? Só está aparecendo comissão, não está aparecendo... Ah lá, não, está lá. Ó. Ah, está abrindo? Os livros de entrada no Ajuda DOPS... ele lá, Thaís, por favor. Oi? Não, para te ajudar. Então, os livros de entrada no DOPS, que é um conjunto de livros que sobraram da destruição, que o Tuma e o Calandra fizeram, tem o livro de entrada que é, não nós presos, mas dos repressores ou dos visitantes que iam lá. E aí aparecem essas entidades aí, a USP, MEC, a Unesp, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tá? Por algum motivo essa porra não... Ajuda lá, Thaís. Vamos lá. Não é aqui. Onde está aqui? Mas não é aí também, tá vendo? Bom, aí tem alguns nomes que fazem parte dessa entrada, que para nós é extremamente importante. Alguns a gente sabe
quem é a figura, e outros a gente precisa descobrir. Então você tem lá o Krikor Terjikyan, o Alcides para ficar chique. Então, tem o Krikor Terkesian, Alcides Aquial, da USP, Dalva Souto Maior, que é registrada lá como sendo do MEC, Arminac Terkesian, que é grafado assim, que é identificado como DSI do Ministério da Educação. E vai lá, inclusive, registrado como sendo amigo do Tuma, né? Coronel Alvim, do 2º Exército, que é dado como sendo Unesp. Não o quê? Então. Não, então, mas tá escrito Unesp, que ele em algum momento deve ser, a gente vai ver. Ele era polivalente. Coronel Osmar Galvão, da Secretaria de Educação de São Paulo, Nelson Alessandri, oficial de gabinete da Secretaria de Educação de São Paulo, Aparecido de Oliveira, do Conselho Estadual de Educação, e Rubens Venâncio dos Santos, também do Conselho Estadual de Educação. Aí tem as entradas do Krikor Terkesian, que é identificado em vários momentos como delegado, inclusive, e outras vezes entra como sendo MEC e também USP e DSI do MEC. Tá? E tem uma data muito importante, que é essa 23 de abril de 1974, dia seguinte ao desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski. Essa figura, a gente tem inclusive o documento de nomeação dele, dizendo que ele é o responsável pela DSI. Ele e o irmão dele, que vai aparecer em seguida, que é o Arminac, depois, com o poder que tinham, se mostraram que, além de repressores, eram estelionatários e foram processados pela ditadura, inclusive. Mas eles são ativos participantes dessa coisa da repressão. Então, você vê a quantidade de entradas no DOPS em 73, que é o que a gente tem, pelo menos, 74 várias entradas, 75, 76 e depois 78, porque nós não temos o livro de 77 que foi destruído. Tá? Vai lá depois. Mostrando como é que é a cara do livro. Aí, o livro tem essa cara, né, que tem o nome da pessoa, o cargo que ocupa e a hora de entrada e a hora de saída. Nesse caso, o Krikor, que é identificado como sendo MEC, tem a entrada dele 11h40 e a saída às 11h50. Foi entregar algum papel lá, provavelmente. E num outro momento, que é o momento seguinte, está escrito assim, que ele entrou no... Está bem claro, Ministério da Educação, entra às 15h45 e não tem horário de saída. Sendo que o horário de saída dos funcionários que faziam esse livro era 10 horas da noite. Então o cara deve ter saído de madrugada de lá. O próximo slide, a gente vê o Krikor no dia 23 de abril de 74, que é esse dia após o desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski Silva. Aparece Sr. Krikor, MEC, entra às 12 e sai às 13h30. O próximo é o Arminac Terkesian, USP, DSI, Ministério da Educação. Tem as entradas dele em menor número, em 74, 75 e 76. E depois tem essas figuras, Alcides Aquial, da USP, que entra em 76 e entra em 78. Então, consta que a pesquisa que a gente fez que ele seria um professor. Eu não sei se tem essa informação. Dalva Souto Maior, como sendo do MEC, tá, que tem algumas entradas dela.
tá? Inclusive essa figura de senhorita Lina aqui, que teria alguma indicação que seria que ela entra junto com a Dalva, né, nesse dia 17 de fevereiro de 76. E o coronel Alvim, em 78, então não é mais o USP, ele é identificado como segundo exército Unesp. E lembrando que a possibilidade de ser realmente da Unesp é grande, como um DSI, por exemplo. Tá? Depois, o coronel Osmar Galvão, da Secretaria de Educação de São Paulo, que tem várias entradas dele a partir de 75, 76, 78, e Nelson Alessandri, que é também identificado como Secretaria de Educação de São Paulo. Aparecido de Oliveira, Rubens Venâncio dos Santos, que é do Conselho Estadual de Educação, e tem mais uma figura que é Luiz Venâncio dos Santos, que também é identificado como Conselho Estadual de Educação. Isso daí é uma coisa que para nós é assim, extremamente importante, porque tanto o Arminac quanto o CRICOR está na programação da Comissão da Verdade da USP, junto com a Comissão Estadual da Verdade e junto com a Comissão Nacional da Verdade, a gente convocar essas duas figuras que estão vivos, que moram aqui em São Paulo, para se fazer a tomada de depoimento deles para explicar o que eles fizeram, né? E há uma preocupação da gente em identificar essas outras pessoas para que a gente possa entender como é que era esse universo. Se não me engano, foi a Angélica Miller, lá da Comissão Nacional da Verdade, que disse que foi encontrado na Bahia, se não me engano, na Universidade Federal da Bahia, o material desses DSIs, que teria informação de vários lugares. Mas é isso mesmo? É da Bahia, da Bahia. Então está trabalhando. Então confere que realmente foi encontrado lá. É um dos poucos arquivos, acervo de documentos de DSI que a gente tem. Tem algumas coisas que tem no arquivo do Estado de São Paulo, porque eles faziam parte da comunidade de informações, que era o quê? A informação que tinha lá, eles emitiam com distribuição, que chamava difusão, que ia para todos os órgãos de repressão, ia para o DOI-CODE, ia para o Estado-Maior das Forças Armadas, para a Polícia Federal e ia para os outros DSIs. Bisotto, fala no microfone, Bisotto, por favor. Pode ser nesse da mesa. Não tem como falar isso. No Arquivo Nacional, lá em Brasília, tem a SI da ANB. Tem um arquivo que é só da SI da ANB, tá completo. Isso, que a divisão era assim, as DSIs, era a Divisão de Segurança e Informação do Ministério. E nas unidades, no caso das universidades, eram ASIs, que se reportava a DSI do MEC. As empresas, por exemplo, Petrobras, tinham ASIs, né, Assessoria de Segurança e Informação, que se reportava a DSI do Ministério das Minas e Energia, ou, dependendo do Estado-Maior das Forças Armadas, também. Né? Então, isso daí a gente está conseguindo elucidar essa grande rede, que acho que assim, é o capítulo mais importante que a gente tem, porque mostra a estrutura de controle e repressão que os caras faziam. Porque dentro das universidades, por exemplo, como é que eles saberiam da existência de um aluno que seria um militante? Por causa desses infiltrados, que foi, não sei quem foi que falou que tinha pessoas que entravam sem concurso, acho que foi a Circe, né? Que o cara entrava sem vestibular, entrava sem concurso, porque era para vigiar os alunos e os professores. Né? Não era uma coisa assim, só aluno, que ele vai dar nos 477, né? Que as pessoas eram caçadas pelo Decreto-Lei 477, que para os jovens não sabem, né? Caçava e impedia, proibia que estudasse em qualquer parte do país. Não era só naquela unidade educacional, né? Não é naquela universidade ou escola técnica, por exemplo, escola secundária. Era proibido de estudar, né? Um país que tem uma preocupação com a educação boa essa, né? Que é um militar, que é o ministro, proíbe as pessoas de estudar e o professor de lecionar também.
A última aparição pública do professor Aziz Absaber foi quando a última aparição pública do professor Aziz foi quando instalou a Comissão da Verdade aqui, que ele veio prestigiar, veio com a Vera Paiva. Ele já estava de cadeira de roda, ele já estava terminando a pilha dele. Aí ele falou, ele contou publicamente que ele foi vigiado vários anos, que tinha um cara que ficou na cola dele não sei quantos anos assistindo a aula, indo tomar café. Nós temos essa gravação, né, Thaís? Tá bom. Só para complementar, ele disse que um dia foi chamado na SI e o cara disse para ele assim: o senhor está numa sala que não existe, eu não existo, o senhor não está tendo essa conversa. Se o senhor contar o que houve aqui, eu vou lhe prender por atentado à segurança nacional. Só para ter uma ideia como é que era o negócio. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta? Olha, aí dá para o Ivan, ele tem acho que 8 anos desse livro aí. Imagina quantas palestras ele vai dar. Então, tinha uma senhora que foi ministra, que ela, depois de ir para o shopping à tarde, ela ia assistir às sessões de tortura do papaizinho dela lá no DOPS. Kleber, quer fazer um fechamento aí para a gente terminar esse dia? Parabéns, viu, pela organização. Bom, fazer uma fala final. Quando foi feito o contato para que pudesse organizar esta audiência, eu fiquei pensando, primeiramente, em toda essa minha trajetória de pesquisa e, ao mesmo tempo, em pessoas que, de alguma forma, pudessem contribuir efetivamente para o debate sobre o que foi a ditadura militar e os danos por ela causados na educação. Juntamente com a Silvana, eu fiz uma proposta inicial, fomos construindo, de modo que ficou, no meu modo de entender, um encerramento bastante satisfatório, porque nós conseguimos aqui dar conta da estrutura doutrinária da Escola Superior de Guerra e suas projeções para o campo educacional, com professores da Sepúlveda, questão da privatização, com Luiz Antônio, a importância dos movimentos sociais, populares, cultura e educação, e como se desencadeou a repressão. Falei um pouco sobre a questão do moral e civismo. Silvana, finalmente, sobre a qualidade. De modo que me parece que isso é um pontapé inicial, porque há muitas questões em aberto, não só em relação à vigilância, controle social e repressão sobre o sistema de ensino e seus resquícios que fazem ainda hoje o sistema educacional, como também os danos no que se refere a políticas públicas, ao setor público, etc. De modo que acho que é um ponto de partida e vamos continuar a trabalhar no tema de maneira mais competente possível. Obrigado. Parabéns, agradeço a presença de todos e de todas, e a sessão está encerrada. Tem 2 gravadores aqui, não vou esquecer.